Olá a todos! Este vídeo foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Paleontologia e Evolução, lecionada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Apresento-vos então o tema de camuflagem e mimetismo. Quem nunca ficou fascinado com a capacidade de um camaleão para mudar de cor? Ou pela forma como um bicho-pau se confunde com os ramos que o rodeiam? Na verdade, muitas das características deste género que vemos no meio ambiente são mecanismos que os animais adquirem e mediante os quais se encontram em melhores condições para sobreviver e reproduzir-se no seu ambiente, relativamente àqueles que são desprovidos destas características. Dois dos mecanismos mais comuns são a camuflagem e o mimetismo. Mas afinal, o que é a camuflagem? A camuflagem é a capacidade de um organismo ou objeto em se assemelhar ao ambiente que os rodeia. A camuflagem pode ser útil tanto ao predador, quando deseja atacar uma presa sem que esta o veja, ou para a presa, que pode esconder-se mais facilmente do seu predador. Existem dois tipos de camuflagem: a homotipia, onde o animal tem a forma de objetos que compõem o meio, como por exemplo o bicho-pau, que tem a forma de um ramo e fica em árvores que têm galhos semelhantes à forma do seu corpo. E a homocromia, onde o animal tem a mesma cor do meio onde se encontra. Alguns mamíferos que vivem na neve, por exemplo, apresentam pelos brancos, os quais fazem com que estes animais sejam confundidos com o ambiente, como por exemplo o caso dos ursos polares, que têm o pelo branco que se confunde com a neve. Outro exemplo são as mariposas, que possuem uma coloração que as torna quase imperceptíveis nos troncos das árvores. Mas será a camuflagem intencional? Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a camuflagem não ocorre de maneira intencional, ou seja, um ser vivo não se modifica com a finalidade de se esconder no meio em que vive. A capacidade de camuflagem é o resultado de um processo de seleção natural. A seleção natural é um processo que promove a seleção dos organismos mais aptos a viverem em um determinado ambiente. Um organismo com a capacidade de se camuflar no meio em que vive apresenta menor probabilidade de ser atacado do que aqueles que são facilmente avistados. Assim, a camuflagem é portanto uma característica vantajosa e que garante maior hipótese de sobrevivência a diferentes animais. Vamos ver alguns exemplos deste incrível mecanismo. Começando pelo pássaro urutau. Este pássaro é uma ave noturna cujas penas se adaptam à camuflagem. Este costuma ficar parado em troncos de árvores para não ser percebido pelos seus predadores. Passando então ao exemplo mais conhecido, o camaleão. Este é um lagarto com excelente capacidade de camuflar, representando um dos melhores exemplos da natureza. Eles podem alterar a sua coloração em função da sua temperatura ou da sua interação com outros indivíduos, além da própria capacidade de camuflagem. Por fim, temos a coruja. Estas podem facilmente camuflar-se em troncos de árvores. O facto da sua coloração das penas serem parecidas com o ambiente faz com que a coruja passe despercebida. Então, e o que é o mimetismo? O mimetismo é um mecanismo semelhante à camuflagem. No entanto, em vez de se parecerem com o meio que os rodeia, os organismos tentam parecer-se com outros animais, com o intuito de serem confundidos com outros indivíduos de outras espécies distintas. No geral, um animal que pratica mimetismo não conta com mecanismos de defesa poderosos e, por isso, busca imitar características de outros animais mais temidos para evitar ser devorado por predadores. Normalmente, um animal que utiliza mimetismo tem uma versão de cores, texturas, formas e comportamentos de organismos potencialmente associados a animais perigosos, de forma a intimidar os predadores de modo a que sobrevivem na natureza. Existem, essencialmente, 4 tipos de mimetismo. O mimetismo batesiano é uma forma de mimetismo em que a espécie desenvolve características morfológicas que a fazem parecer com outra espécie considerada repugnante pelo predador. Assim, concede uma certa proteção contra a predação. Neste caso, a espécie que irá imitar a outra é o próprio predador. Assim, ele imita os traços da presa a fim de poder aproximar-se e ter mais facilidade em capturá-la. Um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. O mimetismo weismanniano é uma forma de mimetismo entre espécies que não interferem no modo de vida uma da outra, ou seja, não competem entre si, por isso possuem diferentes tipos de presas e não se afetam negativamente uma à outra. Por fim, neste tipo de mimetismo, tanto a espécie modelo quanto a que imita possuem um mecanismo de defesa diferentes. Assim, uma imita a outra e fazem com que o predador não ataque ambas as espécies, fazendo com que associe a imagem da presa como imprópria para consumo. Porém, essa imagem é partilhada entre duas espécies diferentes, fazendo com que nenhuma dessas espécies seja atacada. Vamos então ver alguns exemplos de mimetismo. Um dos maiores exemplos de mimetismo ocorre na chamada falsa coral. Esta cobra imita o padrão de cores da verdadeira coral, que é extremamente venenosa. A falsa coral possui veneno, no entanto, não consegue utilizá-lo.
Por isso, a sua melhor estratégia de sobrevivência é imitar a serpente realmente perigosa. Assim, evita ser devorada por predadores que não correriam o risco de atacar uma coral verdadeira. Passamos então para as orquídeas. Muitas plantas desta espécie imitam com as suas flores as fêmeas de insetos, a fim de atraí-los para que possam espalhar o seu pólen e seja feita a polinização na natureza. Por fim temos as aranhas-formigas. São um género de aranhas saltadoras especializadas em mimetizar formigas e desta forma conseguir infiltrar-se nos formigueiros para as capturar. Por outro lado, como parecem formigas, muitos predadores evitam estas aranhas, contribuindo para a sua sobrevivência. Muitas vezes, os conceitos de camuflagem e mimetismo são confundidos, por isso não se esqueçam, no mimetismo, os seres assemelham-se uns aos outros para obter alguma vantagem. Já na camuflagem, os seres assemelham-se com o meio em que vivem para se esconderem de predadores ou surpreender as presas. Obrigada por terem assistido a este vídeo, espero ter sido útil.